Fala aí, tudo jóia? Hoje eu vou falar aqui de uma experiência de um carro que eu tive que é muito polêmico. Acredito eu que seria uma boa escolha hoje, mas é muito criticado aí pelas pessoas, principalmente por aqueles donos que não conseguem entender o que é tecnologia em um carro. Trata-se aí de um C4 Palace. Eu tive um 2010 modelo LX automático. Se você já gostou do assunto desse vídeo, já se inscreva no canal para próximas dicas. Bom, como eu disse anteriormente, foi um C4 Palace GLX 2010 automático. Ele não é o topo de linha, ele é o de entrada. O topo de linha na época seria o Exclusive, e o que diferenciava, no caso essa versão do GLX, seria basicamente os faróis direcionais, o banco de couro e controle de estabilidade. O resto do carro era totalmente completo. É uma infinidade de coisas aqui que a gente até perde as contas do que ele tinha. Uma das coisas que chamava bastante atenção seria em relação ao ar-condicionado Dual Zone digital. O modelo que eu tinha ali era digital. Tem algumas versões do GLX que sai o analógico também. Mas eu quero dar minha opinião de dono em relação a esse carro. Já tem algum tempo já que eu não tenho ele mais, mas eu achei interessante estar falando, porque é uma escolha hoje que, com os preços exorbitantes aí de veículos, eu acredito que é uma boa pedida aí para quem não está com muita grana e quer ter um carro bacana para poder oferecer mais conforto para si mesmo e para sua família. Vamos começar pelos pontos negativos que eu tenho para falar em relação a esse carro, porque a gente sabe que nenhum carro é perfeito. Todo carro tem a sua particularidade e ele acaba não atendendo a todas as necessidades do proprietário. Bom, o que me desagradava muito naquele carro, primeiramente, seria em relação à frente dele. Ele é um pouquinho mais alongado, então pega com bastante facilidade. Nem tanto em lombada, mas subir uma calçada, subir uma rampa para poder entrar numa garagem, ou alguma valeta que escorre água dentro da via urbana, é um ponto assim que pegava. Se não tivesse um pouco de cuidado, com certeza ele iria pegar com bastante facilidade. Um outro ponto negativo é em relação ao consumo dentro da cidade. Mas cá para nós, a gente tem que entender que é um carro pesado, é um carro grande, e que tirar um carro desse da inércia com certeza não seria uma tarefa muito fácil aí para o motor. Ele é um motor 2.0 que responde muito bem em rodovia, e pelo tamanho do carro, acredito eu que não, dentro de uma rodovia aí, acredito eu que seria uma boa autonomia. Na época eu usava somente etanol, eu conseguia fazer médias de 11, 12 no etanol andando a 100 por hora. Então acredito que na rodovia ele não deixava muito a desejar, mas já dentro da via urbana, com certeza ele era um pouco gastão aí. Fazia em torno de 5.5, 6, muito difícil chegar no 7. Eu ouvi alguns relatos de pessoas chegando a fazer até 10 na gasolina, mas eu acredito que depende muito do percurso de cada um, né? Já tem vídeo no canal falando sobre consumo, então é muito relativo isso. Mas para mim foi um ponto negativo dentro da cidade, o consumo dele. Um outro ponto negativo, que a grande maioria sabe aí, né, no caso, seria em relação ao câmbio AL4. Eu tive aí uma experiência de 1 ano e meio, quase 2 anos com esse carro, e de vez em quando ele dava alguns tranquinhos e começava a querer mostrar que realmente, o câmbio ele é um pouco mais frágil. Ressaltando também em relação a esse câmbio, que hoje é o câmbio mais em conta para você fazer alguma manutenção.
Digamos que você tem um carro como esse aí e deu problema, deu pau no câmbio, você vai gastar em torno de 5, 6 mil reais aí para fazer o câmbio inteiro. Ou seja, se parar para analisar o custo-benefício do carro e o que o carro pode te oferecer, acredito eu que não seja um custo muito alto, comparando-se aí a um Power Shift, por exemplo, que já vi casos de pessoa gastar aí 16, 18, até 20 mil reais para fazer um conserto básico num câmbio desse, né? Então é um outro ponto negativo, sim. Para quem tem interesse de um carro desse, que não quer ter dor de cabeça, que não quer pensar nisso, eu recomendo o manual, né? O manual é exatamente o mesmo carro, porém não carrega o tão mal falado AL4. Um outro ponto negativo também que eu, na época eu sofria um pouco, era em relação à medida de pneu. A medida do pneu do C4 Palas, agora eu não vou lembrar, mas eu vou deixar aqui escrito no vídeo. É uma medida muito cara. Um pneu hoje, se você for comprar um pneu de boa qualidade, você vai pagar quase 600 reais em cada pneu. Então esse é um outro ponto negativo. Mas o carro não é só ponto negativo, né? É um carro assim que atende bem a família, principalmente quem tem família grande. O porta-malas do carro é um porta-malas gigantesco, se eu não me engano é 560 litros. É um carro com bastante espaço interno, muito confortável. Apesar da suspensão não ser muito duradoura, vamos dizer assim, porque o carro ele não foi feito para as nossas ruas, né? Mas é uma suspensão muito macia, e quem tem cuidado, quem zela pelas suas coisas, vai ter uma suspensão para bastante tempo. Mas é um carro muito confortável, a rodagem muito macio. Como eu disse no início do vídeo, tem bastante recursos tecnológicos. Na época de 2010 ele era o top de linha que tinha em relação a acessórios. Ele é um carro assim completo demais, que os seus concorrentes naquela época não acompanhavam, como regulagem de altura do volante. Às vezes algumas versões saía com o banco eletrônico. Então, pessoal, o que eu tenho para falar em relação a esse carro é assim: é um carro que hoje eu teria novamente. Obviamente eu escolheria a opção manual para não ter a dor de cabeça, né, em relação a ficar sem o carro e fazer a manutenção do câmbio e tudo mais. É um carro que chama atenção, na minha opinião. É um carro bonito, é diferenciado, o painel no centro, aqui bem no meio aqui seguindo o console central. O eixo do volante é fixo, um cubo fixo, é algo que também me atrai bastante. Ele tem ar-condicionado Dual Zone, é um ar-condicionado que gela muito, mas muito bem mesmo. As peças a gente não pode comparar com a manutenção de um Gol, de um Corsa, de um Uno, porque ele é um carro premium, né? Apesar de hoje o carro ter bastante desvalorização em relação aos seus concorrentes, porém a gente tem que estar sempre ressaltando que você compra ele com um carro com o dinheiro de um carro popular, porém a manutenção dele não é de um carro popular. É isso que temos que se atentar. Mas é um carro aí que eu tive boa experiência, é um carro que me agradou bastante, e como eu já falei e eu torno a repetir, que eu teria um carro desse normalmente hoje. É um carro que me agrada bastante, mas com o câmbio manual, para já não ter aquele problema, né? Então aí, para quem tem interesse de estar adquirindo um carro aí com um ótimo custo-benefício, pode ir para cima do C4 Palas, para o C4 hatch, mas
Lembrando novamente que é melhor a opção manual, que aí você não vai ter problema com ter dor de cabeça aí com o câmbio, né? Então é isso aí. Valeu, até mais.